Oi, gente, aqui é a Cris do Meu Mundo de Histórias e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um livro que eu acabei de ler chamado A Noiva do Capitão, da Tessa Dare. Bem, essa é a minha segunda experiência com a Tessa Dare. A primeira, se eu não me engano, era um livro chamado Um Casamento de Conveniência e eu amei esse livro. Tem resenha sobre esse livro aqui no canal e também lá na minha página no Instagram. E hoje eu vou falar sobre A Noiva do Capitão, outro livro que eu amei dela. Então eu tô com a impressão, assim, tô com a forte impressão de que a Tessa Dare é uma autora de que eu realmente vou gostar. Eu tô, assim, gostando muito do estilo dela, da escrita dela, da maneira como ela expõe os personagens. E também eu estou me apaixonando pelas personalidades desses personagens, né? Pelas histórias deles, pelos sentimentos que eles trazem dentro de si, né? Eu acho que a Tessa Dare, ela toca em assuntos assim que são relevantes, que são interessantes para a história, que tornam o romance mais romântico, mais assim autêntico, mais puro. Além de, e assim, ela faz isso, mas ao mesmo tempo os livros dela também têm uma pegada bem hot, assim, bem quente. Tem cenas assim bem quentes mesmo, bem legais, mas ela coloca isso de uma maneira super bacana, que eu acho que tem tudo a ver com o contexto, não é nada fora de contexto. Então, hoje vamos conversar sobre A Noiva do Capitão. Esse livro, mais uma vez, foi pela editora Gutenberg. Ele não é um livro grosso, né? Ele tem 240 e alguma coisa páginas. Eu li ele relativamente rápido, né? Mais por uma questão pessoal mesmo aí minha. Eu estava num momento que eu não estava lendo assim tão rápido como de normal. Mas esse livro, ele daria para você ler tranquilamente em 3, 4 dias. Ele é um livro assim bem dinâmico e bem interessante. E eu me apaixonei pelos personagens, assim, de uma maneira como nunca tinha acontecido antes, sabe? Ele conta a história da Madeline, chamada de Maddie, vamos chamá-la de Maddie, que é o apelido dela, que aparece o livro todo. A Maddie, ela é uma jovem muito talentosa, ela é uma ilustradora, assim, uma ilustradora da vida natural, né? O que ela gosta de ilustrar, assim, animais marinhos, animais, insetos. Isso era muito comum naquela época, né? O livro, a história começa em 1808 e, né, como não tínhamos outra maneira de registrar, né, a vida natural, né, os animais para estudo, né, principalmente com o objetivo de estudo, a ciência tinha que contar com a arte dos ilustradores. E a Maddie, ela era uma ilustradora de mão cheia, era uma moça muito talentosa. Mas ela também tinha um grande problema, ela era uma pessoa muito tímida, muito retraída, muito insegura. E na verdade ela tinha fobia social, né? Não era uma simples timidez, ela tinha fobia social. Ou seja, toda vez que ela se via numa situação assim com um grupo, né, de pessoas, seja um baile, um evento, um casamento, um almoço, qualquer coisa, ela congelava. E isso foi colocado assim muito claramente no livro. Ela assim, ela congelava, ela tinha ataques de pânico de verdade mesmo. Ela não conseguia sair dali, ela não conseguia se movimentar, ela congelava, ela ficava apavorada e às vezes ela tinha que contar com a ajuda de outras pessoas para retirar ali, né, ela daquela situação constrangedora. E isso foi criando um trauma nela, né? Foi criando um trauma e ela pensou assim, meu Deus, eu não sirvo para esse tipo de coisa, eu acho que eu nunca vou ser apresentada à sociedade, nunca vou a esses bailes que os jovens da minha idade frequentam. E eu vou ter que, assim, o melhor para mim é eu viver sozinha. Ela apreciava, não era só essa questão de que ela sofria com essa fobia e ela queria curar isso. Não, ela, na verdade, ela amava a solidão dela, ela poder estar ali fazendo o que ela curtia, que eram as ilustrações dela, e ela também amava ler. Então, ela era uma pessoa que ela
ela tinha esse lado assim, ela era um ser solitário e ela achava que na cabeça dela que a vida dela seria essa. Só que, claro, surge a pressão familiar, surge a pressão da sociedade, que naquela época, né, o destino das mulheres, né, da maioria das mulheres, era casar, né? Você não tinha assim tantas opções, você não podia ser, você não era encorajada a ser uma profissional, você não era encorajada a estudar. Então, a pessoa acabava assim, né, meio que destinada àquela vida de casar, ter filhos e ser uma dona de casa. E ela definitivamente não se via nessa situação, sabe? A Mad, ela queria mais, né? Ela queria justamente desenvolver a arte dela e poder viver a vida que ela escolheu, né, para ela. Então, ela tem uma ideia, né? Como ela tinha uma mente muito criativa, né? Além de ser ilustradora, ela lia muito, então ela tinha uma cabecinha muito criativa e ela tem uma ideia de inventar para a família dela esse suposto namorado que ela tinha. Ela, no momento aí do passado, ela fez uma viagem para visitar um parente que era bem distante e aí ela inventou que ela conheceu um oficial do exército escocês. E aí eles começaram a namorar. Só que esse oficial teve que ir para a guerra. Então, quando ela voltou, né, para o ambiente dela normal, para a cidade dela, para a casa da família dela, ela passou a escrever cartas para esse suposto namorado e a família começou a saber disso, né? Ela falava das cartas, ela falava da situação que ele estava passando na guerra, como era a relação deles. Só que essa fantasia, e ela escrevia inclusive também as cartas que ele respondia para ela, né? Ela criou um nome na cabeça dela, né? Capitão Logan Mackenzie, surgiu assim. E daí ela foi inventando essa história, esse relacionamento na cabeça dela. Ela escrevia a carta que ela mandava e ela escrevia as cartas que ela recebia. E a família foi tomando conhecimento dessa situação. E por um lado a família ficou assim despreocupada. Poxa, ela tem um namorado, ela já tem um compromisso. Esse homem provavelmente quando voltar da guerra vai pedi-la em casamento, eles vão ficar noivos. Então vamos deixar ela quieta, né, por enquanto. Só que isso daí foi tomando uma proporção gigantesca, né? Porque o tempo foi passando, as cartas foram, né, aumentando de quantidade, né, e tal. E chegou uma hora que ela falou assim: "Meu Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque e aí?" A família voltou a perguntar: "E aí esse cara? E ele apareceu? Ele vai voltar? Ele já voltou?" E aí ela foi obrigada a matar o namorado dela, né? O grande amor dela, o suposto futuro noivo dela, futuro marido, ela foi obrigada a matá-lo, porque ela não sabia mais o que fazer, né? E aí a família dela encarou isso, teve muita dó dela, teve muita compaixão, falou: "Nossa, tadinha, ela estava tão apaixonada por esse homem valente, né, que era um capitão do exército, né? E agora?" Então a família dela deu uma propriedade para ela, porque eles passaram a considerá-la praticamente uma viúva. Como esse relacionamento à distância durou tanto tempo, eles consideravam naquela época como se ela já estivesse comprometida de fato com esse homem, e como ele morreu, ela virou uma viúva, mesmo que eles não tenham se casado, né, no papel. Então, eles deram uma propriedade para ela e ela foi viver nessa propriedade com uma tia, que ela tinha muita afinidade. E aí ela pensou assim: "Meu Deus, eu ganhei a vida que eu queria, né? Caiu do céu para mim essa situação toda, né? Eu inventei, deu certo, foi uma situação muito arriscada, mas deu certo e agora eu ganhei a vida que eu tanto sonhava. Eu vou viver sozinha nesse castelo que é meu, vou trabalhar adoidado, que era o que ela queria fazer, vou me aperfeiçoar, vou crescer e vou viver a minha vida solitária, que eu acho que é o meu destino." Até o dia em que, um belo dia de manhã, bate na porta do castelo um homem. E aí os criados chamam ela e falam assim: "Olha, tem um homem te procurando aqui." E era um tal capitão Logan Mackenzie. E aí ela tem um choque, porque ela fala assim: "Meu Deus, como assim? Como assim o capitão Logan Mackenzie apareceu aqui na minha porta?" E aí
É isso, gente. Existia, de fato, um capitão Logan Mackenzie no exército escocês que recebeu as cartas dela. E aí esse homem entrou, como ele estava lá assim no meio da guerra, ele era uma pessoa que nós vamos falar daqui a pouco, tinha também várias questões rondando a vida dele. E ele começou a receber essas cartas e ele entrou na fantasia dela. Ele começou a ler, ele não respondeu porque ele realmente não podia responder naquela situação. Mas ele embarcou na jornada, ele passou a conhecer nas cartas dela, como ela achava que as cartas dela não iam cair na mão de ninguém, ela se expunha de verdade nessas cartas, quem ela era, a mulher que ela era, os sonhos dela, quem ela sonhava de repente se algum dia ela tivesse um amor, quem ela sonhava, o que ela via nesse amor dela, né? Então esse homem ele passou a conhecê-la muito profundamente, todos os sonhos dela, até os defeitos dela, os problemas que ela vivia. Então, quando esse cara apareceu e ali com as cartas e assim, tipo, não, eu tô aqui para reivindicar você, a minha noiva, ela ficou, não, peraí, calma, que isso? Não, isso foi só uma história e tal. E não, 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 e ela explicou para ele toda a situação, só que o capitão Logan Mackenzie era um homem que, de fato, né, era um cara que chegou assim um pouco destruído, né, marcado, machucado pela guerra, com um grupo de homens pelos quais ele se sentia responsável, né? Eram homens que perderam suas casas, perderam suas famílias, vieram da guerra machucados, mutilados, machucados emocionalmente, traumatizados, e ele se sentia responsável por esses homens. E ele também veio muito machucado, né? Não só pela guerra, não só por essa vivência do exército, como ao longo da história você vai saber que ele teve um passado muito traumático, uma infância super traumática. Ele foi uma criança abandonada pela mãe. E aí ele se apresenta para ela e fala: Não, olha, eu preciso ajudar esses homens que estão comigo, né? E ela fica tocada assim nesse momento, porque ela vê assim, meu Deus, ele tem uma coisa que já de cara me pegou. Ele é um homem que ele tem um coração muito grande, porque ele se importa com esse grupo de homens, ele se sente responsável por eles e pelas coisas que esses homens passaram, pela perda, né, das famílias. Então ela já ficou assim já meio impactada pela motivação, né, por trás da chegada dele e daquela coisa dele, não, eu quero o que você me prometeu nas cartas, eu quero você, eu quero ser o senhor desse castelo, a gente vai ter que dar um jeito nessa situação, porque eu não posso abandonar meus homens e tal. Então a primeira motivação dele foi essa, que ele tinha que casar com ela, porque ele tinha que se tornar o senhor daquele castelo, porque ele devia terras e um lugar para aqueles homens morar, né? Aqueles homens, eles tinham que ter um lugar para morar e refazer suas vidas, suas famílias. Então ela assim, ela meio ficou sem saber o que fazer, mas aí ela nessa coisa dela e ela também, né, ficou muito travada pela questão da timidez dela, né? E ela meio que topou essa coisa, essa proposta dele de se unir a ele. Eles no início conversaram sobre a situação abertamente, né? Mas ele falou: Olha, eu preciso que você me ajude nisso. E ela, por outro lado, também pensou: Poxa, esse cara é um cara honrado e eu também vou dar uma satisfação a mais para minha família. Minha família vai ficar chocada de ver que o meu noivo, na verdade, não tinha morrido. E vai também, acho que vai ficar perfeito para mim, mas eu preciso conversar com ele que eu não quero abandonar o meu trabalho, eu quero continuar minha vida como ela é. E ele respeitou, ele topou isso, ele falou, não, eu respeito, eu vejo que você faz um trabalho muito bonito, né? Ela ilustrava as cartas que ela mandava para ele, então ele falou, nossa, você é uma artista super talentosa, eu acho que você tem todo o direito de continuar a sua vida como ilustradora. Vamos então firmar um acordo aqui, nós vamos ficar juntos e vamos nos ajudar mutuamente. Só que, é claro, no decorrer da história, as coisas mudam, né?
ela acaba vendo várias outras qualidades nesse homem, que é um homem muito simples, é um homem sofrido, como eu digo, simples, ele voltou da guerra. Ele teve um passado de muita pobreza, então ele era um homem que se sentia também um pouco inseguro perto dela, porque a origem dele era muito pobre, muito humilde, né, muito sofrida, mas ela via um monte de qualidades nele, e ele também começou a ver um monte de qualidades nela, e aí eles começaram, né, as coisas começaram a acontecer. Bem, o resto, né, não posso contar, né, como, né, daí para metade, da metade para o final, como a história, né, vai se desenrolar. Mas olha, é uma história que eu me apaixonei muito pelos personagens. Eu me apaixonei por ela, pela essa personagem ter essa questão da fobia, dela ficar assim, dela se sentir, né, que ela era menos mulher para a sociedade, porque ela não era capaz de se introduzir na sociedade e de ter um namorado, e ela também se achava feia, né, deslocada. Mas eu me apaixonei, acho que muito mais pelo mocinho. O Logan, ele é um homem que ele sofreu desde o nascimento, sofreu com abandono, sofreu com abuso na infância, com negligência, e ele se tornou um homem honrado, um homem do exército e, acima de tudo, um homem que não era só um capitão para aqueles homens, ele era um pai, ele era uma figura paterna, ele era o protetor daqueles homens. E ele se importava muito com as pessoas. Eu acho que isso ficou muito claro para mim na história. O Logan, ele era um homem que ele se importava com as pessoas. E ele demonstrou muito isso com a mocinha. Acho que foi isso que me apaixonou. Há muito tempo eu não lia um romance que o mocinho de verdade se importasse com os sentimentos da mocinha, se importasse, né, não pulou em cima dela igual um lobo feroz e queria logo levá-la para a cama, fazer o ato rapidamente. Ele não, ele se importou muito com os sentimentos dela, como ele viu as limitações que ela tinha, os problemas de timidez que ela tinha, as inseguranças, e ele respeitou muito isso, ele foi muito respeitoso com ela. Eu fiquei apaixonadíssima, sabe, por esse mocinho. Ele realmente foi assim muito bem construído. A história me envolveu, é uma história bonita, um final assim perfeito. E assim, mais um livro da Tessa Dare que eu assim me apaixonei. Recomendo demais, demais, demais. E gostaria que vocês prestassem atenção principalmente nessa questão do mocinho, como ele trata ela, como ele respeita ela, os sentimentos dela, como ele tenta compreender, né, a história dela e como ele também se dedica aos homens, né, dele, do exército. É isso. Esse livro deixa uma mensagem muito bonita, muito mesmo, aquece o coração. E olha que eu não sou assim de falar essas coisas fofinhas, mas realmente esse livro, ele é muito bonito mesmo. E eu recomendo, como falei novamente, não é um livro muito grosso, rapidinho de ler, muito bom. E eu queria que vocês me contassem aí nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês não leram, se ficaram interessadas. Me deem também sugestões de livros para eu resenhar aqui para vocês. E é isso, me sigam aqui no YouTube. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, Meu Mundo de Histórias. E também no Instagram, eu estou no Meu Mundo de Histórias 2. Também estou no Facebook, é só me procurar. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. E é isso, muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Vocês não têm noção de quanto isso é importante para mim e me deixa feliz. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Tchau!